comprando, finalmente, oportunidade da gente se falar, trocar, né? Eu te acompanho há tanto tempo já. E desde do Explicação, começo de pandemia, aquela loucura, o canal nasceu, a gente saiu entrevistando um monte de gente. Você foi uma pessoa que eu não consegui naquela época e estava já na minha agenda, assim, para várias produções de te trazer. Feliz que seja nessa produção, que é uma produção onde a gente troca ideia de artista para artista, sem ter aquela meio que barreira do jornalismo, né? De fazer aquelas perguntas tipo, hoje vocês vão tocar na Júlia e etc., que deixa o artista, às vezes, até meio Eu não pensando... sei tocar ela também. Tanta coisa para você falar, né, da sua música e tal, e às vezes a gente fica perdido em ter que dar algumas respostas genéricas, né? Então a ideia desse programa é o público te conhecer de um ângulo um pouco mais particular, um pouco mais íntimo, daquilo que você quiser compartilhar aqui hoje, a partir das perguntas. E, de cara, parabenizar pela trajetória, muito legal, escutei todos os seus discos, sou fanática com o Estranho Sutil, escuto até hoje, assim, várias vezes. Alto Lá é uma música que eu adoro, inclusive, sempre que toca, às vezes boto para arrumar a casa e vou que vou, embalo, e entre outras músicas fantásticas, né? E Obrigado. a gente tem um amigo em comum que é o Rodolfo Simo, né? O Rodolfo queria averiguar. A informação é assim, né? Você pega de uma fonte e bate para ver se é isso mesmo. Rodolfo me contou que Alto Lá tem uma história, já entrando aqui no seu repertório, nas suas canções, tem uma história que envolve uma expressão que se usava aqui na região, que era marujo, né? E que aí o papo de marujo foi levando isso. Como é que foi a trajetória, assim, de compor e montar essa narrativa de alto mar, alto lá, marujo, né? O Rodolfo, ele produziu o meu álbum mais recente, que é o Iririu, mas 10 anos antes ele foi o produtor musical do meu primeiro álbum também, né? Então foi um verdadeiro professor para mim, né? Para entender várias coisas do que é um universo de uma produção musical, né? Que não é só entrar no estúdio e resolver as coisas sozinho, mas todo o processo de arranjar e entender um conceito, criar um conceito, amarrar as coisas. Tem um storytelling, assim, exatamente, né? Pra você guiar as pensar faixas. álbum, né? Eu já tinha essa coisa de querer fazer trabalhos, álbuns conceituais, né? Eu sempre pensei minha música como álbuns, né? Uma obra a ser construída. Enfim, então é um grande professor mesmo. Ele está por dentro de muitas histórias, né? Inclusive íntimas da minha vida, assim, porque a gente é muito amigo também. Alto Lá, eu escrevi no dia do show de lançamento do meu primeiro EP, que é o Vão. Certo. Foi no Expurgação, esse show, aqui na mesma rua que a gente está, na Nestor, né, do outro lado ali. E... Para constar para o público, estamos no Centro de Centro Vitória. Histórico de Vitória, Isso, exatamente. na Casa da Música Sônia Cabral. E aí, eu tinha tomado um LSD esse dia para fazer o show. E... Procedimento básico pré-show. Não, LSD. não exatamente. Mas especificamente aconteceu, de acontecer isso. E aí, depois do show, e foi tudo certo, tudo lindo. E aí, depois do show, assim, eu tava curtindo com o Ormando, que é um querido amigo. E fomos embora. E aí ele chamou pra continuar o rolê na casa dele, assim. Vamos lá pra casa e tal. E aí eu cheguei no ponto de ônibus em frente à minha casa e falei, não vou. Aí eu dei sinal e desci do ônibus e me despedi dele e falei com a naturalidade, assim. Falei, pô, se eu não tivesse tão na minha, eu ia na sua. E desci do ônibus e fiquei assim, uau! Frase legal, né? Se eu não tivesse que tá na música, é um verso da música, né? É lindo esse pedaço. E aí cheguei em casa e fiquei inspirado por essa frase, né? E comecei a escrever a música, que fala sobre freio, né? Sobre dosar as doses. Ela é muito profunda, aí eu estava muito inspirado, né? Essa você tava, amigo. Isso aí... E aí saiu, assim, mas a coisa do Maruja, porque a gente já estava no processo de produção do Estranho Sutil, assim, das pré-produções e tal. E o Juliano Delanda, que também participou da produção do álbum, ele falava muito marujo.
Era uma como expressão aqui, né? Não sei se galera, era daqui, Manu, assim, Jô. eu ouvi especificamente do Juliano. Né? Pode Ele crer. falava muito no estúdio, assim. E aí entrou, né? Como, como parte dessa viagem, dessa navegação, né? Mas são pequenos detalhes. Você vê, uma história, assim, que Sim, é complexa, e tem muito mais complexidade do que isso. claro, claro. Mas não é uma história que explica a música. Né? Sim, sim. Eu costumo dizer isso, que é quando a gente vai contar histórias do mote que leva até a música, Sim. ou o que levou a inspiração, você não está limitando a música, você não está dizendo para o outro, para o espectador, para o ouvinte, o que essa música significa, o que ele deve entender da música. Sim. Mas é só a minha história particular que, porventura, decidi compartilhar, e é um pouquinho de como eu cheguei até a ideia, Isso. mas não o que ela quer dizer, né? Porque para mim ela quer dizer várias coisas, e para o ouvinte muitos outros infinitos do que elas querem dizer, né? Eu quis começar com Mas essa provocação porque é justamente esse lado que muitas vezes as pessoas não acessam. Às vezes gostam muito da música do artista, mas não tem noção de onde que aquilo vem, né? exato. É uma coisa assim que fascina as pessoas. Às vezes, o que te levou a escrever tal E eu coisa? adoro ver E as às vezes, histórias. às vezes nem Adoro, sempre adoro. é o que a pessoa faz uma própria interpretação daquela canção. Às vezes fala, nossa, parece que você escreveu pra mim. Você nunca viu a pessoa, né? Sim. E de alguma forma aquilo casou Mas tão é bem. justamente para você, né? Pro Exato, outro. exato. E eu acho fascinante, tanto que o canal nasceu com essa premissa, né, de explicação, para os artistas explicarem as suas composições, para o público ver se batia, se tinha um olhar diferente, porque eu acho que esses vários ângulos também de interpretação, né, às vezes a gente entrava nos comentários, por exemplo, e via lá, nossa, a interpretação que eu tinha era disso. E aí o próprio artista depois lê ali o comentário e fala, nossa, jamais teria pensado desse ângulo, mas faz todo sentido, pegando a Sim. letra aqui e tal. Eu costumo Então, dizer também que uma maravilha. eu componho pouco, considero que componho pouco, assim, não tenho costume de ter muitas músicas na gaveta prontas, assim. Geralmente quando eu paro para compor, eu vou acessar um bloco infinito de bloco de notas que eu estou sempre guardando ideias, são insights. Sim, E aí no momento que eu sinto que eu estou numa vibe legal assim para compor, eu vou sentar com o violão e vou acessar essas memórias, mas nunca vem do zero, assim, né? Vem mais dos insights que já aconteceram. E aí é muito difícil que saia uma música, um vômito, assim, sabe? sim. Sair de uma vez, assim. Geralmente eu O faço Chico muitos Xavier, né, fragmentos. já psicografado ali, é raro Tem, pra tem você. pessoas que dizem, dão esses relatos, né? De, Sim, eu recebi essa canção, sim. ou essa aqui saiu em Eu vivenciei isso minutos. uma vez, todas as outras foram Eu só muito não tempo, muito funciono assim, processo. né? Mas Aham. tudo é válido. Mas para mim são sempre fragmentos, assim. Eu começo e mesmo que eu consiga fazer um mapa inteiro, assim, de uma composição que aparentemente saiu e já está inteira, assim, eu não consigo lidar com a ideia de que aquilo está pronto. Eu preciso me afastar daquilo um pouco para olhar Pra daquilo com um voltar olhar com mais outros crítico olhos. depois. Aham. Então demora para eu finalizar minhas composições. Então, quando a E gente vê você chegando com a música, é porque você passou por esse processo todo, de se embebedar daquilo, ter a ela já ressaca está realmente daquilo. pronta, assim. E aí Isso isso não aqui. limita, não significa que eu não vou mudar ela ainda, né? Sim. Geralmente a hora de gravar é o último momento, assim. É agora ou nunca. Tem, Ah, chega a esse ponto de tem tamo música, aqui na beira de que na hora de gravar e gravar eu talvez... mudo alguma coisa ali, que aquele é o momento. Que, Porque fica pra eu fico sempre, né, cara? revisando. Tem esse Tem zelo, música que né? eu já lancei que eu mudo letra também. Tipo, tem Linha Torta, Ok. por exemplo, tem uma que também é do Estranho Sutil, né, do primeiro álbum. Sim. É uma frase que eu falo, o que eu falo? É, quando eu choro e ninguém ouve é uma babaquice. E não é, né? E aí depois de um tempo eu passei a cantar diferente. Quando eu choro e ninguém ouve, não é babaquice. Isso faz anos já. Mas Mas no disco tá lá, como se você fosse uma babaquice. ressignificou essa frase com o Naquele André que momento. você é hoje também, com a visão que você tem Também, né? hoje. Mas já faz um tempo que eu mudei isso, assim. Mas no momento do disco, eu gravei daquele jeito. Mas se você for ver os registros de ao vivo, eu já canto diferente, Já né? faz um Faz tempo. um bom tempo. Mas Mas esse momento da composição é um grande quebra-cabeça. Eu fico um tempão, assim, pensando palavra por palavra, o que ela quer dizer numa primeira instância,
quais outras camadas aquela frase quer dizer. É um puta quebra-cabeça para mim compor. Demais. E aí, de forma que a experiência que eu quero propor para o outro, de subjetividade e de estimular uma escuta criativa e tudo, assim, um pensamento crítico, eu quero que isso funcione para mim também. Então, antes de tudo, tem que ser verdadeiro. Claro. E aí... Você tem que gostar primeiro, né? Muito. É. De forma que, Me se eu identifico. tenho uma música específica que significa algo específico para mim hoje, Certo. semana que vem, essa música pode significar outra coisa para mim também. Porque eu vi uma semana a mais, eu tenho uma semana a mais de experiência. Essa uma semana a mais pode me dar uma perspectiva diferente daquele assunto, Claro. né? Então, 100% subjetivo. Incrível, incrível. Processo aí, gente. Processos de André Prando. Muito legal. Eu sou apaixonada por saber Eu adoro desse também. processo todo. Eu acho incrível. É uma coisa que eu sempre pergunto assim, para outros artistas, outros compositores, cada um com sua versatilidade, né? Cada um com seus detalhes ali. O momento de compor é um momento muito sagrado também para a gente, né? O momento da vida, o momento presente mesmo ali, se é de tarde, se é de noite e tal. E as histórias em torno disso costumam ser fascinantes, assim, né? Como tal música surgiu. E esse disco novo agora, você tem... Novo, né? É super recente. Pro que o mercado tem dessas coisas de o que é novo, né? Lindo Desse você ano. dizer isso, lindo Não, você dizer pelo isso, porque amor de Deus. estamos aqui em algum dia de janeiro de 2026, Sim. mas o álbum Iririu, que é meu terceiro álbum, ele foi lançado em 12 de julho de 2024. Exato, e você fez um lançamento dele no Rio, no Blue Note também, que foi super bacana, né? No Rio, aqui em Vitória, fiz no festival Tenda Lab, incrível. É, porque isso me Oportunidade de lançar um irrita às trabalho novo num vezes. festival. É lindo e pertinente, Maravilhoso. importante e urgente que os festivais estejam atentos a Claro, isso. com Que certeza. passa um ano, dois, aí não é mais novo, aí também não quer te Exatamente, contratar porque mais, me aí você irrita fica de isso. Como fora. é que um trabalho de 1 ano, 2 anos... Gente, daqui 5 anos eu quero poder falar de um disco que eu Sim. lancei agora, É, porque 2024 pra mim, né? ainda é um álbum novo, ainda é um neném de colo, sacou? Claro, Já você já ainda fiz um tá monte de coisa com apaixonado. esse álbum, mas... Quer E fazer o mais próximo? também. Claro que eu quero fazer mais. Quero fazer um próximo álbum, mas eu quero fazer muita Lógico. coisa com esse ainda, né? Exato. Eu tenho uma certa circulação nacional, não circulou tanto quanto eu gostaria, então fico aquela Sim. estiga de querer fazer mais coisa ainda, né? Mas é porque o processo de fazer um disco também, que é uma coisa muito própria ao artista e às pessoas que estão em voltas, né, nesse processo, é longo, né? É realmente uma gestação ali. Então, para mim, a analogia que eu faço é a mesma coisa que você ter um filho mesmo, e aí quando faz 2 anos esse filho, você fala, e aí, você vai ter outro? Como se fosse uma coisa assim, calma, cara, eu mal curti O essa mercado, fase aqui, eu mal tive tempo ainda de saborear todas as nuances, de levar para vários palcos esse show, ou de gravar clipes para todas as faixas, ou para, sabe, porque há tanto a se explorar num disco, né, que essa pressa também que vem às vezes você acabou de lançar uma coisa, não tá ainda na sua potência total do que você quer fazer com aquilo e já vem alguém cobrando um próximo trabalho, né? Como que bate em você isso? É como se as pessoas e o mercado se sentissem no direito de cobrar por igual uma realidade que não é igual, né? As pessoas Perfeito. têm realidades diferentes, vêm de realidades diferentes. Então, assim, o Iririu, por exemplo, foi um disco que eu esvaziei todos os meus bolsos e tudo pouquinho que eu tinha no banco, assim, para fazer, assim. Não teve edital, não teve patrocínio. E 100% teve muita vontade gente sua ali acreditando, de na investir. verdade, e uma entrega de tudo que eu tinha, assim. Incrível. Então, com que condição, Sim. num prazo de 1 ano, eu vou lançar um outro álbum, sacou? Não tem como. Ou seja, Então parte contratem muito mais daí. shows, vamos botar esse cara em mais Então festivais para parte ele muito gravar o daí, próximo. sacou? De você ter condição de fazer um outro trabalho ou não. E que não é só financeira, né, André? Você tem que estar inspirado, você tem que estar com músicas ali que você Total, acredita para ir lá exatamente. gravar. Não, porque é isso, se eu lanço um álbum, eu quero dedicar os próximos 1, 2 anos, assim, muito focado em espremer e vivenciar o suprassumo da máximo coisa. que eu tenho É isso. desse novo trabalho, né? Então, eu não paro para compor novas coisas nesse novo período, né? Então,
preciso de tempo de vida. E É eu gosto isso, de é utilizar isso. muito bem meu tempo de vida. Eu vivo muito, né? Isso, logicamente, reflete na sua canção, né? No que você Eu produz preciso como viver para poder artista. ter Ter material para material, compor, ter repertório, é né? isso. Ter história para Total. contar, sentimento, sentido. Maravilhoso. Então, então não tenho pressa, né? Mas ao mesmo tempo é tudo uma doideira, assim, né? É tudo pede-se muito, né? Mas eu tô felizão, cara, porque fiz um monte de coisa legal com esse álbum e essa sensação de olhar para um trabalho e sentir que ele te representa muito bem é incrível. Tipo, você conhece o meu trabalho, meus álbuns e gosta muito do primeiro. Mas tem gente que gosta do primeiro e não ouviu nenhum outro. Pode crer. E é fã de verdade, assim, Claro, gosta é muito, assim, genuíno. troca mensagem Sim. de carinho, entende a obra e tudo, assim. Mas não se deu o tempo e a Ou a dedicação permissão ali de ir de lá ouvir coisas ouvir. novas, fica apegado a um Sim, gosto, né? Isso acontece muito. Então, nem todo mundo acompanha certo. seus novos passos, né? Mas eu olho para esse novo trabalho e vejo como meu trabalho mais lindo. Olha só. E que bom a gente chegar sempre no novo trabalho, Sim, considerando o novo o mais lindo. E não ficar apegado a uma memória, um conforto de um primeiro dar sim. certo, né? Ah, mas são músicas realmente, é um álbum mais plural. Eu sou uma pessoa que Isso que eu ia consome, perguntar, com eu consumo relação. diferentes O Estranho músicas, Sutil, eu ele vou é para o. diferentes tipos de rolê, então por que não expressar isso através da minha música, né? Perfeito. Eu quero mostrar para as pessoas os diferentes ritmos que eu gosto e que eu Claro. quero que E as você pessoas ouçam trouxe isso através de mim, nesse sabe? disco. Eu citei o Estranho Sutil porque pelo que eu vejo, assim, converso com a galera, é um disco muito bem quisto, assim, né? Que as pessoas realmente. Álbum de chegada, né, também. Muita gente chegou a você através dele, né? Oh, Ele foi sim, uma porta claro. de entrada, assim, pro seu trabalho para muita gente. E a gente vê uma evolução, e uma coisa que eu gosto muito em você é que você justamente não se prende. O Estranho Sutil deu certo assim, bom, agora é replicar isso daqui que vai dar certo. Uhum. Não, pelo contrário, cada novo trabalho que vem vindo, assim, eu sinto que você não tem esse medo, assim, mas se eu apresentar uma coisa nova, será que esse público que já me segue, como é que vai lidar com isso? Ou Sim. quem ainda não me conhece, eu quero que me conheça por essa fase que eu tô agora, ou que tenha esse precedente ali do que eu já fiz, porque é legal também, mas eu não te vejo um engessado, assim, É eu acho sempre bonito esse transformação, né? ciclo, eu acho bonito esse ciclo, porque ele não é tão fácil, a gente que vive esse mundo, né, vive propriamente a caneta ali, e quer fazer uma coisa verdadeira, quer fazer uma coisa genuína, e ao mesmo tempo sabe que o procedimento daquilo sai da sua caneta até parar no ouvido de alguém, né? Ou Uhum. no olho de alguém, se for um clipe, É, da forma que chega nas pessoas, né? Mas são é muitos processos e muito. envolve muitos outros, É a né, vida degraus sendo, né? aí. Tem a continuidade, Existindo, assim. existindo. É muito interessante para o sistema criar embalagens, né? Criar Forminhas, rótulos, criar forminhas. caixas, de forma que a pessoa às vezes chegou no meu trabalho a partir de uma música específica que tem um gênero específico musical. E aí às vezes a pessoa fica com essa imagem do artista, né? Ah, fulano de tal toca não sei o quê. Fulano de tal é isso. E aí o artista, cada artista é um artista, né? Mas eu procuro a cada trabalho, às vezes no mesmo trabalho, expressar diferentes identidades, né? E a cada trabalho tem um conceito diferente. Então, as pessoas têm que estar... Tem não, né? Ninguém tem que estar nada, mas assim... Ninguém tem. seria muito interessante que as pessoas estivessem abertas a acompanhar o interesse de alguém que está propondo um trabalho, uma Sim. obra, né? Então, assim, o meu interesse nesse momento é expressar e propor isso aqui. Agora eu tenho outro discurso, eu tenho outra proposta. Sim. Então, olha assim, olha E aqui, confia em olha com a mim, né? gama, Se isso você aqui. gostou do que eu É, fiz lá, confia que o que eu tô dá fazendo aqui procure saber, né? é E aí você tem todo o direito de gostar ou não. Isso não tem claro, nada a ver, claro. isso não aumenta nem diminui nem um pouco o esforço e o empenho do artista em cada novo trabalho, né? Gosto é gosto, tá tudo bem. Mas isso, né? A cada dia eu procuro estar absorvendo e propondo coisas novas na vida.
Incrível. E meu trabalho é muito reflexo da minha vida, né? E esse trabalho veio com muitas parcerias legais, né? Queria que você falasse um pouco sobre elas, Sim. assim. Em músicas, imagino que por que essa e não essa do disco? Por que essa Sim. figura nessa canção, Sim. né? É uma coisa muito forte no... Iririu é uma palavra mágica do Brasil. Eu sabia que você ia soltar em algum Como diz momento. a letra, eu não ia dizer isso, mas é porque é uma palavra que representa muito para minha vida, Certo. porque a criação que eu tive, assim, de criança até os 17 anos de idade, foi numa escola muito bitolada, muito alienada. E isso me impediu de acessar muitas informações da vida normal. Então, quando eu entrei na universidade, Ali a aos coisa 19 anos de idade, assim, minha vida, eu entrei no universo de acessou verdade. outros A sensação universos. foi essa, sabe? Comecei a encontrar pessoas de verdade, assim, de diferentes realidades. Comecei a absorver muito conteúdo, muita cultura. E naquele momento, ali dos anos 10 da UFES, tinha muita cultura no campus. Tinha festas que eram organizadas, assim, e muitos artistas criativos, né, estudando na mesma época, assim. E era uma época que a galera falava muito Iririu. Tava num momento, assim, que a galera Iririu tava muito lá, presente, sabe? E eu não sabia o que era. De repente eu ouvi um monte de gente falando Iririu, o que que é isso? E aí fui procurar entender um pouco do universo, que uma palavra que a galera usava desde os anos 90, que representava muito a galera estradeira, que pegava carona clandestinamente em trem, em Viana, para ir curtir fim de semana em Matilde, Cachoeira, Cogumelo, Licergia, bicicleta no asfalto, Olha que carona, loucura. todo um universo, uma coisa muito cultural também. E aí, de repente, um cinema psicodélico estava... A partir desses encontros, eu conheci o cinema de Jodorowsky, de David Lynch, Olha, coisa muitos maluca, universos. né, cara? Nesse mesmo momento, eu comecei a conhecer muito mais de música brasileira. Foi quando eu comecei a conhecer Tropicália, que eu não tinha acesso antes, sabe? Então, foi uma efervescência, assim, um boom na cabeça. Que gostoso. E aí eu fiquei com essa coisa, assim, de... Nossa, essa palavra, esse universo, esse momento que mexeu tanto comigo, e é nosso, né? É uma coisa aqui do Espírito Santo, né? Uma história que se conta daqui. Então, um dia eu vou contar essa história. E aí, Então já estava no seu radar de já, muito tempo contar essa história é do assim que eu Iririu. componho. Então, 10 anos depois, 2010 pra no meu cá. terceiro álbum, eu tinha lançado Estranho Sutil, eu lancei o Voador, que foi produzido pelo Paoli e o Tolstói no Rio de Janeiro. Aí fiz Rock in Rio, aí veio pandemia. Então tava num caminho bem massa, assim, de repente parou tudo. Aí lancei um EP na pandemia também. E aí quando eu fui começar a compor um novo trabalho, que eu já sabia que era o Iririu, que era um retomar das rédeas e contar de onde eu vim, de onde vem essa efervescência, né? Contar uma história de um lugar, contar uma história de uma cidade, uma identidade. Aí eu fiquei um tempão assim, nossa, mas produzir com o Tolstói, né, que é um ídolo para mim. Claro. Quem vai ser o próximo produtor, né? Como dar um próximo passo ousado? Fiquei fritando nisso um tempão, assim, pensando em quem ia produzir, em como somar com o trabalho, como eu ia fazer para ter condição de arcar com isso. Não fazia ideia, mas fiquei fritando um bom tempo. E aí as coisas, felizmente, fizeram muito sentido, assim, que a resposta estava mais próxima, estava mais aqui. Eu tinha uma coisa para resolver com o Rodolfo. A gente estava um tempo assim afastado já. E aí eu precisava resolver essa situação nossa, a gente, né? E aí nos resolvemos, nos reencontramos. E aí eu falei para ele, mano, vamos fazer aquele disco que a gente não fez? Porque quando a gente foi produzir o Estranho Sutil, eu estava muito preso a várias ideias, assim, várias amarras da ideia de banda, de como Certo. produzir disco. E aí eu comecei a aprender muito naquele processo, assim, e ele já tinha visualizado no meu trabalho, assim, uma pluralidade, uma potência para ir muito além de formatos, assim, Que talvez mas na época explorar qualquer você não coisa. tinha condição tanto de estar vendo, né, interiormente, mas ele já Exatamente. via ali.
Aí eu falei isso, vamos fazer no nosso Sgt. Peppers? Incrível. E aí quem tinha essa ideia, né, de fazer uma coisa Sgt. Peppers e Tropicália no sentido de explorar a liberdade, assim, deixar a coisa aí, ali é fritação. deixar a música pedir o que ela quer, sabe? Exato. É um processo mais honesto, mas ele demanda da gente, né? Super, Demanda de trabalhoso. pisar no break, demanda de, pera lá, perceba mais e palpite menos, deixa a coisa se fazer, né? Isso é muito difícil, muito difícil. É um processo aí fomos fazer esse álbum. maluco. E eu me esqueci qual era a pergunta. A pergunta eu era... contei uma história incrível. A pergunta era sobre as parcerias que foram feitas. Isso. E aí isso, porque essa parceria... aos feats, mas você contou a base do que veio de tudo depois, né? Essa parceria com o Simo, as parcerias vão muito além de quem é o feat que vai gravar ou quem compôs, mas é porque é tanta gente envolvida. Porque nessa coisa de... Me lembrei porque eu contei essa história de forma tão detalhada, assim. Porque fazer esse resgate dessa história, assim... Porque eu também estava pensando assim, quais serão os feats de artistas nacionais que eu quero tentar convidar e tal. Mas aí eu comecei a enxergar muita potência no que a gente tem aqui. Sim. Em contar essa história, de quem são essas pessoas que eu pude me conectar, eu pude conhecer e pude aprender tanto nesses anos todos, né? E aí é um álbum que tem mais de 40 pessoas envolvidas, tem 4 bateristas, tem 3 pianistas, tem 3 baixistas, não sei quantos guitarristas, tem música que tem coro. E aí eu chamei alguns amigos artistas que cantam, mas também amigos. Sim. Minha mãe tá no coro cantando a música, assim, sabe? Tem coisas desse tipo, assim. Então começamos a somar e muita gente mesmo. E gravar assim foi uma delícia. E aí gravei no estúdio Funk Pirata. Beijo, Piuí. E parte da gravação também foi feita no Estúdio Bravo, que o Rodolfo estava com o estúdio dele lá ainda na época. Legal. Então muita gente abraçou, assim como muita gente abraça, né? E o convite de todo mundo partia muito de entender essa história mesmo, sabe? De me ver, às vezes, como... Me ver, né? Pensando o artista, né? Claro. O artista muitas vezes pode ser esse agente de conexão para além dele mesmo com o outro, mas dos outros com os outros, assim, sabe? Proporcionar fulano tá gravando com fulano, né? Tá junto, assim, então... E vice-versa, é muita troca, sabe? Muito de verdade, assim. E aí, de parcerias, esse disco tem 2 músicas em parceria com o Luiz Gabriel Lopes, que é um grande amigo, um grande parceiro. As músicas que a gente tem são muito fortes, assim, são minhas favoritas. Dharma e Patuá a gente tem juntos, né? E a gente tem Dharma é um musicão. A gente tem um Patuá 2 também, que a gente compôs a partir de uma produção num show. E tem Zum Zum Zum, que foi escrito em parceria com a banda Chorobebel, com a Honey e com o Bose. Honey, baby. E aí, parcerias de composição são essas. E aí tem participações especiais. Zum 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 tem participação de Juliana Linhares e Nuvem Passageira, que é uma releitura de Hermes Aquino. Demais. Tem participação do Chico Chico. Então, muito forte, né? Muita gente envolvida e muitos grandes nomes também, assim, né? Inclusive, falando dessa faixa, né, com o Chico Chico, assim, eu amei o silêncio obrigatório que requer, né? E já tinha visto você comentar isso depois, fiquei pensando nisso, né? Quando você pensa num vinil, a forma como você construiu, o jeito que você guia a gente a ouvir esse álbum, porque você abre ele como um abre-alas mesmo, né? Aquela coisa assim, uau e tal, tudo que virar daqui pra frente, sim, cara, essa vibe, essa coisa. O Iririu, ele foi todo pensado como um álbum e como uma mídia vinil. Sim, né? Apesar de eu não sabia exatamente como ia ser prensado, como é que a gente ia condicionar isso, mas ele foi pensado para ser assim. Então, no que eu ia compondo, eu já ia pensando na narrativa, em como as músicas iam se conectar, em por que usar determinados ritmos, determinados gêneros. Por que reggae, por que forró, por que reggae de novo, por que uma bossa que parece uma bossa e de repente entra um
uma salsa, uma coisa psicodélica, sabe? Tudo tá muito bem conectado. Esse roteiro foi todo pensado, a duração das faixas, assim. E aí é um convite às pessoas a ouvirem álbum. Como se ouvia, É né? claro que Ouvir eu o ouço, álbum. é claro que eu ouço música como segundo plano, assim, eu ouço música o dia inteiro também. Então eu Sim. levanto para tomar café, botei uma playlist que eu tenho centenas de playlists que eu crio ali e tô ouvindo e tal. Mas o momento de ouvir um álbum é outra coisa, assim, Sim. você dedicar um tempo para ouvir música, tornar o ouvir música uma atividade, Sim. sabe? Como assistir um filme, uma Exatamente, série, entender a exatamente, narrativa, né? exatamente, exatamente. Você não vai pular o É importante. episódio, Então né? eu fiz esse álbum muito focado nisso. Então, Legal. por exemplo, uma forma de ilustrar isso que você falou, o álbum ele começa o lado A, são as músicas mais animadas, né? Então ele começa com literalmente um abre-alas, como você falou, e com trombetas, Ali sabe? Uma é coisa assim, carnavalesco, né? Aquela coisa, né? uma entrada apoteótica, assim, né? Que conta a história do que vem pela frente, né? Então, quando eu compus Iriri, eu estava pensando mais ou menos no que o Jorge Benjor fez no álbum falando sobre Hermes Trismegisto, contando aquela lenda, contando uma história, né? Sim. Dando nome aos personagens, ambientando, falando de um lugar. Criando o imaginário do público ali, né? Isso, Tô te guiando, tô desenhando pra você a cena que eu isso. tô vendo aqui. Iriri é essa porta. E aí quando você entra na porta, aí uau! Aí tem todo um universo, né? Então, e aí você vai subindo, sobe até o Caparaó, que é o Caloanã, o Grande Guerreiro. Depois tem Lapidário de Demais. Pedras no Caminho, que já é uma música que fala sobre lidar com erros, lidar com aprendizados, lidar com as pedras do caminho. E de repente tem uma grande queda, que é frágil, Frágil. que você desmorona no Desarma chão. e desarma, É. né? E é uma música muito emocionante. E aí quando acaba ela, você tá meio baqueado, assim, né? Emocionado. E ela Você vai finda ao precisar lado de um A. tempo. E acabou. Então, Se assim. fosse um vinil, Então parou. findaria ali. Parou, não tem mais música, não continua. Vem o silêncio, para você lidar com essa sensação. Que diga-se E na se você música, quiser tem o seu continuar, você tem que espaço, tem lidar o com seu esse lugar. silêncio. Se você estiver pronto, você vai levantar e vai virar o disco para continuar. Vai virar essa página. Ou seja, requer uma ação da sua parte a partir É. daí, né? Do tipo, E a primeira do tá lado B pronto, vai. é um cortejo fúnebre em ritmo de Congo, falando de uma morte que E aconteceu, tá conectado. né, e de um recomeço. Aí para recomeçar, você toma um LSD, que é a bike, a bicicletinha, e continua a viagem. E Patois é uma música que fala de viagem, de pegar a estrada, né? Os Sensacional. aprendizados da estrada. E vai indo, aí depois chega em Nuvem Passageira. Tudo muito conectado. Pô, sensacional. E eu fico E aí e fecha com muita imaginando isso coisa tudo, cara. que eu escrevi pensando em encerramento, né? Uma música de encerrar show, música de encerrar o disco, Sim. que é uma música que fala sobre processar uma grande experiência. Um acontecimento, né? É, Como que você processa um isso? dos episódios que me inspirou a compor ela foi o último show do Milton Nascimento, que eu assisti no Mineirão, da turnê... A última... Ih, a última sessão de música, é o nome do... que é o nome de uma música também. E aí fiquei muito emocionado e comecei a compor sobre aquela experiência. E aí serve para de tudo um pouco, né? Grandes experiências, assim, essa música cabe muito bem. Mas cabe a um show que você acabou de assistir, então por isso é uma música que cabe muito bem para encerrar o show. Porque é pra você sair do show, caramba, realmente muita coisa, vou precisar de um tempo só para mim, Preciso pra digerir processar essa isso aqui. experiência aqui, né? Ou o álbum que você acabou de ouvir, nossa, que álbum, que viagem, né? Vou precisar de um tempo para processar isso aqui. Então, encerra assim, né? Maravilhoso. E aí você estender isso pro público, né? Ter a oportunidade de acessar você, assim, porque acaba sendo, né? Acaba sendo... O disco é uma porta de entrada para você também. Você fica vulnerável Total. ali, você expõe muita coisa ali. E vai Então, cabendo pro outro, né? perfeito. Que sensacional, André. Muito, muito gostoso conhecer, assim, mais de perto, assim, ver como suas maquininhas funcionam, né? As velhinhas giram ali
E é muito legal assim, o processo de vê-lo, né, se tornar, você vem se tornando, né, constantemente essa figura que é André Prando. Eu acho que o auge foi, uma vez você postou, eu dei muita risada, você postou uma pichação assim, eu odeio André Prando. E eu Incrível. falei, meu Incrível. Deus, o cara chegou lá, velho. Eu acho Agora a gente também. sabe que ele chegou lá, porque É um nível de paixão se o incrível, cara né? não só, cara, ele sentiu e depois ele quis compartilhar A com o mundo, disposição, velho. né? Então Disposição assim, de ali me odiar. que coisa Muito amor. maluca, exatamente. Eu falei, porra, Muito doido, assim, acho que porque tem uma é coisa assim isso. que... uma construção, assim, e e uma coisa verdadeira de como que as pessoas... né? Tem um público forte, né? Que acompanha, trabalha há muito Sim, tempo, sim. assim. E que tá Então faz o extrapolando o Espírito nome... Santo, que eu acho muito legal também, né? Já tá saindo aqui do estado e já tá com uma força muito legal. Eu vejo quando você vai pro Rio, para outros É sempre lugares. construção, assim, né? Como a gente conta Por a isso que eu história, falo, mas é né? muito Você tá se verdadeiro. fazendo o André Prando que a É. gente conhece hoje já faz um tempo, né? Não é assim que pintou um André Prando do nada e já tem um carinha pichando lá que te odeia. Mas essa coisa... não é pontual, esse ódio, né? Essa pichação não é pontual. É muito verdadeiro. Tem muito. Porque meu nome chega... É o que eu estava contando. O meu nome chega muito antes da minha música. Tem muita gente que já ouviu falar, assim, mas nunca ouviu ou ainda não teve oportunidade. E tem gente que não quer saber. Pode crer. Não aguento mais ouvir falar desse nome. Não gosto. Já ouviu? Não quero ouvir. Não gosto que as pessoas falem tanto sobre uma coisa. Sabe essa Conhece? sensação? Não, e tenho raiva de quem sabe. Não, sabe essa sensação de quando uma coisa Total. começa a dar certo, né? Uma coisa Sim. começa a ser falada demais. E aí tem pessoas que não gostam disso acontecendo, desse fenômeno de uma coisa dando certo, assim. Certo. E aí é muito triste, né? Claro. E aí tem muito esse hate, Mas assim. muito mais pra eles do que pra gente, graças a Porque Deus. tá tudo bem você não gostar da música, como eu já Exato. disse, assim, isso Exato. não me fere de forma alguma, isso não deve ferir ninguém de forma alguma. Né? E eles falam, né, Mas porque não essa música mas não me essa faz coisa, sentir assim, nada. Como não? Ódio é um sentimento, né? Mesmo também, que também, não faz sentido o que você está dizendo. também. Mas tem essa coisa O lugar de do onde hate, vem. o hate é muito real. E é bom que tenha. A É balança doido, né? tem É que complexo equilibrar assim ali, lidar né? com a coisa, mas diz alguma coisa, né? Claro, com certeza. Mais sobre o outro do que sobre a gente. Andrezito, tem alguma coisa assim que você carrega já há um tempo também, pique o iririu, assim, que já tá em você faz um tempo, que você gostaria muito de realizar, que ainda não rolou na sua carreira, assim? Algo que você deseja mesmo, assim, de falar, poxa, isso aqui é uma experiência que eu ainda não vivenciei, que seria lindo viver. Quero estar pronto um dia para viver isso. O que seria isso na sua carreira hoje? Eu sou uma pessoa assim que eu não costumo conspirar e sonhar coisas muito distantes. Tipo, chegar lá. Você é um cara mais Eu sou muito da palpável. construção, então Ok. o que eu gostaria muito que acontecesse no meu trabalho ou na minha vida hoje, assim, é conseguir encontrar uma equipe que chegasse junto para trabalhar, assim. Me faz muita falta 100% fechada ali, né? uma equipe que venda meu show, que vai me representar, sabe? Porque tem muita gente que anda comigo, sim, Sim. mas assim, a coisa de se representar, de pensar o cotidiano do trabalho, assim, é uma coisa mais eu, né? E é pesado, né? É pesado, mas pesado. eu tenho muitas limitações, óbvio, Claro, né? claro. Então, assim, Essa é ideia uma do coisa que faz muita artista diferença. multifacetado é meio maluco, na verdade, né? Assim, É você louco. esperar que o artista seja isso tudo mesmo, que ele Sim. seja o promotor, que ele seja o vendedor, que ele seja o cara que compõe, que sobe no palco, que toca, que... Nenhuma profissão funciona assim, né? E a gente não espera isso de outras Não profissões também. espero. Você chama um pedreiro, você não fica Sim. imaginando que na sua casa vai aparecer, sei lá, uma jacuzzi com ladrilhos feitos à mão. Não, isso tipo, você chama o cara para construir a casa, cara. As outras coisas você vai ver com outras pessoas, sabe? E ninguém parece, né? Isso vai do médico, você vai no especialista, você não vai esperar que ele vai te dar um diagnóstico de outra coisa. Mas de alguma razão, de alguma forma, a arte ela tem disso, né? Sim. Eu quero seu show, mas aí, o que você tem para me oferecer? É a música que eu faço? É o ir lá e É tocar? doido, tem muitas, são muitas camadas, né? Já tem muitas pessoas que me acompanham e estão comigo há muito tempo e
e fazem a coisa acontecer. Mas às vezes as pessoas se esquecem, assim, o público em geral, assim, eu queria ver mais, quando é que você vem para tal lugar, não sei o que, assim. E isso é tudo dinheiro. Claro. Tem que ter alguém pagando por isso, Claro. sabe? Então tem alguém que possibilite as coisas acontecerem. Eu acho que seria uma grande coisa. Com certeza. Porque eu já tenho muita coisa construída. Não seria alguém que chegaria para pegar um trabalho do zero ou começar do nada, assim. Sim. É pegar um trabalho que já está muito bem pavimentado. Claro. E falei, nossa, vamos então. E vamos nessa, né? isso. E correr atrás, assim. Porque a partir disso, aí sim, a gente ia construir várias outras coisas Incrível. que, obviamente, eu almejo, assim. Mas, sabe, em vez de ficar pensando lá onde eu quero chegar, assim, eu tô Sim. mais interessado em como construir isso, assim. Porque, Como que dá porque eu para não- fazer viável aquilo que eu já tenho agora, né? porque eu nunca fui do caminho do atalho, sabe? Das Legal. facilidades, assim, mas sim de construção, de Bloco por bloco. É construir, isso. né? E sólido, né? Como tem de ser. E uma coisa que eu lembrei esses dias, né? Para você ver, eu nem sei se você tem lembrança ou ciência disso, mas eu te conheci em São José dos Campos, cara. Você fez um show em No São estúdio? José dos Campos. No estúdio da banda Bike? Eu acredito, eu acho que era um estúdio. Você fez um show lá, era um lugar assim, eu nunca tinha ido. Um amigo meu de lá, eu fiz carreira lá, mesmo. né? Minha banda é de lá, Isso meus mesmo. discos foram gravados lá, com exceção do Avenida Saudade, que eu fiz aqui de Linhares mesmo. Foi até o Kainan que produziu comigo, né? Então, os trabalhos praticamente surgiram lá Eu com aquela lembro. turma de lá. E aí, eu capixaba, lá, vira um amigo meu de lá e fala, viu, você não é do Espírito Santo? Sou. Rapaz, tem um cara do Espírito Santo que vai vir tocar aí, ele é muito maneiro. foda. E aí quem? Aí eu já tava esperando, assim, né? Já tinha um tempo que eu tava fora da cena aqui, tava morando lá já, acredito que há 5, 6 anos, assim. Uhum. Ele, eu tava esperando, sei lá, vai ser casaca, macucos, o que a galera, o que fura um pouco mais a bolha do Espírito Santo e Sim. acaba indo para lá, né? Aí ele mandou um André Prando, André Prando? Sei não quem que é Que esse massa, cara. eu lembro desse show. E aí, bicho, você tava cabeludo, de chapéu, com óculos Procurando o Wally, Onde Está o Wally, aquele estilão mesmo e tal, né? Nessa época. E eu lembro, assim, do cara falando de você, assim, e eu ofendida, que eu era capixaba e não sabia desse capixaba que tava lá também e tal. Eu falei, não, eu tenho que ver esse cara tocar. E foi a partir desse encontro aí com você, a gente tirou uma foto, depois a produção joga aí na tela, Que mas lembro. eu tenho esse registro até hoje, assim, você tá com o olhinho até fechado, assim, você tirava a foto mesmo, olhinho fechado. E eu voltei para casa depois do seu show, ouvindo as suas coisas, e de lá que eu conheci Alto Lá e Garrei com a Última Esperança. Esse e show outras pode ter músicas sido marcantes, entre assim. 2016 ou 2017, que eu tava rodando muito com o Estranho Sutil. 16, E era uma se eu época não que me eu engano. fazia muito show fora, assim, na doideira, na guerrilha, assim, um momento de apostar muito na coisa, né? Eu lembro do Então a gente Paoli, pegava inclusive, carro, a gente tava pegava com carro e ia você. fazendo shows em outras cidades. Isso Esse foi estúdio loucura. era o estúdio da banda Bike, Olha só. super psicodélica, bandaça, foda. E estúdio Wasabi, talvez. Aí eles faziam eventos no estúdio também, então Não, uma sensacional. forma de passar por lá. Acho que a gente tinha feito show em São Paulo, capital, e tava rodando, E dali assim. foi para São José, né? Eu lembro que isso me marcou porque, por isso que eu falei, né? Talvez você não saiba disso, mas porque eu nunca tive chance de te contar, assim. Mas eu vivia essa carreira lá porque eu saí daqui em 2008, né? 2009, 10 ali, fui para Minas, depois me mudei direto, assim, para São Paulo. E sozinha, né? Nessa coisa de vou fazer minha música. E me doía muito ter saído daqui. Eu tenho uma paixão, assim, extrema com a minha cidade e com o estado, logicamente, mas muito com a minha cidade, Linhares. E me doía estar lá, assim, para Sim. fazer música. E você foi um cara que me mostrou naquele dia, assim, do tipo, cara, dá para fazer sua música estando lá, sem precisar abrir mão de estar lá e tal. Pouco depois eu me mudei para cá, de volta. Que massa. Então foi uma coisa que me marcou, assim, do tipo, cara, se o André Prando está lá de Vitória e está trazendo a música dele para cá e tá, poxa, um amigo meu, assim,
que eu confiava muito no gosto musical dele, e ele virar pra mim e falar, porra, tem um cara do Espírito Santo que é muito foda, ele vai estar aí tal dia, vamos ver e tal. E fui com ele, né? Que legal. Então, assim, eu lembro que isso me marcou, assim, do tipo, cara, será que agora eu posso voltar? Será que já tem meios de se fazer música sem precisar estar num grande centro e tal? E eu acho que, não só pra mim, mas pra muitos outros colegas de trabalho, né? Outros artistas aqui do estado, você tem sido ainda essa referência de um cara que pega a estrada e vai e sai encantando, mostrando que a música capixaba é uma potência, né? E por isso, logicamente, como pessoa que consome a sua música, mas também como sua conterrânea, como pessoa que ama esse estado, que ama a nossa cena, te agradeço profundamente por isso. Que bonito. Obrigado. A nossa entrevista acabou porque um tempo desse, né, bicho? Um tempo desse é surreal, é tanta coisa pra pôr, mas eu guardei isso aqui pro final porque realmente Nossa, foi uma coisa obrigadão. que me tocou, assim, foi uma coisa que impactou e eu acho que você faz isso com muitos de nós, assim, então siga Correndo atrás, né? correndo Vambora. atrás, leva isso pra onde tiver que levar e sorte de quem parar um pouquinho pra ouvir, porque é maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Obrigada pela sua Sensacional. presença. Parabéns. Obrigada, tamo junto. Sucesso. Para nós. E é isso, cara. Obrigada por tudo que você faz, por tudo que você escreve. Eu acho que você é muito verdadeiro, muito bom no que você faz. Mas não só por uma questão de talento, mas por uma questão de... É um desejo tão grande que eu vejo da sua parte de fazer a coisa que, olha só, acontece. Né? Sim. E a gente vê acontecendo. Fazendo, Que se aconteça virando e muito fazendo. mais. É isso. Massa. Obrigadão, Valeu, Fran. Bela. Volte sempre. Viu?